Como é que é o nome desse navio? Iris Makran. Tá vendo? Esse é o nome desse navio, que foi abatido justamente agora, no dia 2 de março de 2026. Tá aqui as coordenadas de onde ele está nesse momento. Que coordenada é essa? De onde é? É dessa base naval aqui, chamada Bandar Abbas. É uma base naval iraniana. E esse navio, ele foi justamente abatido pelos Estados Unidos. Beleza? Então, essa foi uma foto tirada do satélite desse navio, né, que é um porta-helicópteros da Marinha Iraniana, que foi totalmente abatido. Na realidade, a Marinha Iraniana, 9 navios foram para o fundo do mar, foram abatidos. Isso aqui em questão de minutos. Beleza? Então, Josué, o que tem a ver esse navio aí? Vamos lá. Vou abrir uma outra aba aqui. Guarde esse nome aqui, Iris Makran. Beleza? Eu quero abrir essa outra matéria aqui, porque ela vai dar um pouco mais de contexto para a gente. Porque em fevereiro de 2023, ou seja, um mês depois que o Lula assumiu a presidência da República, tá? Começou ali o trabalho, 2 meses. Vamos colocar 2 meses? Beleza, 2 meses depois. Então, esse navio, o Makran, ele atracou no porto do Rio de Janeiro. Atracou com autorização. Olha só, navios de guerra do Irã atracam no Brasil com autorização, tá? Com autorização do governo brasileiro, mesmo após pressão dos Estados Unidos na época, governo Biden, tá? Não é o governo Donald Trump, não. Os Estados Unidos fez pressão para isso não acontecer, mas aconteceu. De acordo com o comunicado brasileiro, o porta-helicópteros. Qual é o nome do porta-helicópteros? Iris Makran. Beleza? Que porta-helicópteros é esse? É o que eu acabei de te mostrar aqui. Iris Makran e a fragata Iris Dena chegaram em águas brasileiras na manhã de domingo, dia 26 de fevereiro, e devem ficar no Porto do Rio até dia 4 de março. Ou seja, exatamente a gente está aqui no dia 3 de março, né? Então agora a gente está vendo que 3 anos depois esse navio agora se encontra abatido. O que um navio iraniano veio fazer aqui no Brasil, hein? Mesmo com a pressão dos Estados Unidos, falaram, ele não tem permissão. A gente não está falando de um navio qualquer, é um navio sancionado. É um navio sancionado. É um navio que não podia sair do Irã, não podia atracar aqui, principalmente no Brasil, né? Não podia. E também ele não podia atracar aqui na América. Por isso que os Estados Unidos falaram, isso não pode acontecer. Mas aconteceu, né? Aconteceu. E olha só, o que diz a matéria aqui? Ó, abre aspas. Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito e atividades terroristas e já tiveram sanções da ONU. Não é dos Estados Unidos. Esse é um navio sancionado pela ONU. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar. Disse quem? A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Quem falou isso aqui? A Elizabeth Bagley. Você está entendendo? Então, um navio sancionado atraca aqui no Brasil. O governo brasileiro chegou a segurar a autorização por alguns dias, né, conscientemente, no período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas logo veio a decisão, autorizado para atracar. Beleza? Tá aqui, tem vídeo e tudo, ó. E daí de Brasília nós vamos lá no Rio de Janeiro, seguindo o Tirã. Tem aí, ó, vídeo e tudo do navio, desse navio, lá aqui no Rio de Janeiro, ó, turma até na praia vendo, avistando o navio lá, tá vendo? Então, navios de guerra do Irã atracam no Porto do Rio de Janeiro. Isso aqui gerou uma grande repercussão. Tá? Então, você viu que é um navio sancionado, um navio que participou de atividades ilícitas, é um navio que transporta terroristas. Você está entendendo? Então,
Esse navio, hoje, ele está em chamas no Irã. Na realidade, a marinha inteira iraniana está... Agora, cara, já foi de ralo. E não é uma marinha irrelevante, não, como eu falei. É uma marinha... O Irã tem um poderio militar forte. E foi aniquilado em questão de tempo, pouco tempo. Então, guarda essa imagem na sua cabeça aí, porque ela vai resumir o nosso bate-papo de hoje. E ela é justamente o que linka o Brasil com essa guerra, né? Essa guerra entre Estados Unidos e o Irã. Beleza? Bom, os Estados Unidos destruírem, né, a marinha iraniana e começar essa guerra, cara, parece que tinha uma coisa que a esquerda lá no Irã, né? Parece que tinha uma coisa lá no Irã que a esquerda mundial precisa muito e agora eles perderam. O que você acha que é, hein? O que você acha que a esquerda mundial perdeu com o Irã no meio desse conflito e provavelmente perdendo esse conflito para os Estados Unidos, hein? A gente vai trazer algumas elucidações aqui para você ter mais peças aí no seu quebra-cabeça, para você entender melhor o que realmente está acontecendo por trás dessa guerra, porque o Irã ele representava muito mais do que apenas um país qualquer ali no Oriente Médio. O que está mudando nesse momento é realmente o curso da história do mundo. A gente está vendo aqui a ordem dos globalistas caindo diante dos nossos olhos. E a esquerda global está desesperada nesse momento. O Ali Khamenei, como você já sabe, né, o líder supremo do Irã, ele está morto, junto com ele o chefe da Guarda Revolucionária, que também é muito importante a gente falar da Guarda Revolucionária do Irã. Então, o chefe da Guarda Revolucionária também morreu. O chefe do Estado-Maior também. O ministro da Defesa do Irã também morreu. Ou seja, a alta cúpula militar, né, de segurança que tocava o Irã foi morta em uma única noite. Agora, tem uma coisa que a mídia mainstream aí que está acompanhando essa guerra não está falando. É que o mundo ele não está somente em pânico porque o Irã fechou ali o Estreito de Hormuz, como a gente trouxe no conteúdo de ontem, né? Isso está mexendo com petróleo, né, vai disparar aí o preço do petróleo, isso aqui é uma consequência. Só que o mundo também está em pânico, a esquerda está em pânico, porque o Irã ele era uma peça fundamental, é a peça central de um tabuleiro geopolítico que levou décadas para ser montado. Esse posicionamento, essa posição do Irã. O Irã era o coração desse tabuleiro geopolítico da turma da esquerda. E essa peça acabou de ser retirada do jogo. E eles estão, obviamente, desesperados com isso. Eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo nesse tabuleiro. Durante décadas, sendo montado esse tabuleiro, o Irã cumpriu 3 funções insubstituíveis para a esquerda mundial e para o eixo anti-ocidental liderado por quem? Por China e pela Rússia. Então, a primeira função do Irã era o quê? Financiar o terror no mundo inteiro. Essa era a primeira função. O Irã, ele era o maior financiador de grupos terroristas do planeta. Aí a gente coloca quais grupos terroristas? O Hamas, aquele que invadiu lá Israel, pegou um monte de gente, né, colocou em cativeiro, matou um monte de gente, fez um monte de coisa que não dá nem para falar, se a gente falar que a live cai. E aí Israel foi lá e atacou o Hamas que tinha sua base aonde? Justamente na Palestina. Então o Hamas era financiado pelo Irã. Outro grupo terrorista, Hezbollah, também, mesma coisa. Ele foi criado, ele foi desenvolvido e financiado pelo Irã, o Hamas. Outro, o Houthis, lá no Iêmen, também financiado pelo Irã. Milícias xiitas no Iraque, também financiadas pelo Irã.